Ontem, dia 25 de maio, foi o dia do orgulho nerd e eu estava tão ansioso para chegar essa data que celebra o nosso hobby querido que eu até esqueci dela, só fui me dar conta no dia mesmo, tava todo mundo comentando, mas eu pensei, vou fazer um vídeo falando sobre isso, tá, vamos lá falar então sobre o dia do orgulho nerd, um lance que eu nunca na vida imaginei que iria existir. E isso eu digo porque sou nerd desde que eu me conheço por gente, sempre curti gibi, desenho animado, que era o que a gente tinha na época, Star Wars assistia lá quando passava na tela quente, quer dizer, era antes de ter tela quente ainda, né, que eu já assisto, videogame também, né, nem se fala, e assim que eu tive ciência que existia RPG de mesa, me aficionei também, joguei um monte, card game, todas essas coisas aí, por toda a minha vida, e eu sempre tive ciência, assim, que nerd não era gente, sabe? Eu falava isso como um nerd mesmo. Muitas vezes me senti um pária da sociedade, porque todos os outros carinha que eu conhecia na escola, no bairro, não falava sobre super-heróis, sobre mundos de fantasia e coisas do tipo. Eles queriam saber de futebol, ficar falando das meninas lá, falava, não pegava ninguém, né? Aquela história toda. Falar sobre briga também, como a molecada daquela época gostava de falar de briga e coisa do tipo. E eu lá, lendo o gibi do Homem-Aranha e procurando cartinha de Spellfire pra melhorar meu deck. Em games ainda era fácil encontrar outras pessoas que gostavam, porque tinha as locadoras lá no bairro, fliperama, então lá a gente se encontrava, mas as outras coisas era muito difícil mesmo. E quando eu encontrava alguém que curtia gibi ou que jogava RPG, card games, essas coisas, eu virava amigo da pessoa quase que instantaneamente, sabe? Encontrava alguém que sabia o nome de todos os X-Men da segunda formação, eu já não me sentia mais sozinho no mundo. Achar coisas de nerds também era bem brabo, pelo menos aqui na cidade, né, que eu moro e morava, Curitiba, é uma capital, até tinha algumas lojas especializadas nisso, mas não eram tantas assim, a gente ficava meio que à mercê deles. Por exemplo, para encontrar livros de RPG, tinha a Itiban, tinha a Rock Raccoon, duas lojas na cidade inteira e acabou. Se eu tava esperando um livro específico para comprar e nenhuma dessas duas tivesse, eu simplesmente ficava sem, porque não tinha outro lugar para comprar. Bonequinho, camiseta com alguma coisa que eu gostasse, caneca, essas coisas estão ali a nem pensar. Se eu encontrasse uma camiseta do Homem-Aranha naquela época, eu surtava, eu tinha um troço. E foi mais ou menos isso que aconteceu uma época depois, eu já era um pouquinho mais velho, começaram a aparecer algumas lojas que pegavam imagens na internet mesmo, né? Aí a internet já estava mais popular e imprimia numa camiseta para vender piratona mesmo. Que era o caso de uma camiseta que eu tinha com algumas garotas dos X-Men, tinha a Vampira, Jean Grey, a Tempestade em poses bem ousadas, assim, eu amava aquela camiseta e usei ela até ela se desmanchar, até ela se desfazer toda. Era muito difícil ser nerd antigamente, mas eu adorava, eu fiz amizade com o pessoal que curtia mais essas coisas, tinha com quem conversar daí, só que era só aquele grupinho meu lá. No máximo, quando eu ia na Gibiteca, né, que virou um point nerd aqui da cidade, eu tinha mais algumas pessoas lá para fazer contato, mas quando eu saía da minha bolha, eu ficava totalmente deslocado, porque todo mundo falava sobre assuntos que eu não tava nem aí, e as coisas que eu gostava de conversar, não tinha ninguém com quem conversar. E aí, se alguém de fora da minha roda soubesse que eu curtia gibi, RPG, card game, essas coisas, mas caiu na risada. Você não cresce não, fica vendo essas porcaria aí. Era desse tipo de comentário
pra baixo. Eu era muito zoado. Não é à toa que eu passei a adolescência toda sem namorada, porque menina nenhuma queria saber de um cara como eu. E se aparecesse alguma garota que curtisse essas nerdices, que era bem raro antigamente, rapaz, mas chovia tanto de nerdinho tentando namorar ela, porque era o sonho da vida de todo nerd, achar alguma menina que curtisse as mesmas coisas que ele. Felizmente depois, quando eu cresci, eu me dei conta que não ia ser tão interessante assim ter relação duradoura com uma pessoa que gostasse das mesmas coisas que eu. Você nunca via uma menina dessa sem namorado, e se tivesse sem, era por opção própria, logo arrumaria algum e que não era você. Mas no meu tempo as coisas eram diferentes e tudo mudou pra caramba depois, principalmente quando os filmes de super-heróis começaram a ficar mais populares. Bom, os filmes de super-heróis sempre teve, né? Eu lembro que eu era menininha ainda quando eu fui assistir o primeiro filme do Batman no cinema e foi um sucesso do caramba. Meu pai falava que eu não era nascido, né? Quando ele foi assistir o Super-Homem 2 no cinema, também foi um baita de um sucesso, sempre teve uma coisinha aqui ou outra ali, mas principalmente depois dos filmes do Homem-Aranha, do Tobey Maguire, os filmes de super-heróis começaram a ganhar mainstream e aparecer em maior quantidade. Antes era um aqui, outro ali, metade deles não prestava e ficava por isso mesmo. Depois daqueles filmes do Homem-Aranha começou a aparecer um monte. Veio o Hulk, veio o Thor, veio o Homem de Ferro, aí Capitão América, e a Disney comprou tudo e deslanchou de vez, né? Vingadores e aquela coisa toda. Filme de super-herói que era meme no cinema se tornaram os mais rentáveis de todos, por anos. Todo ano as maiores bilheterias eram de filmes de super-herói. E hoje, quer dizer, hoje não, né? Porque a gente tá em pandemia e não tá passando quase nada no cinema. Mas boa parte dos filmes que passam no cinema são de super-heróis. E de repente, quem gostava dessas coisas não era mais nerd, era uma pessoa normal, porque todas as pessoas gostavam também. Nerd deixou de ser algo underground, um pária da sociedade, se tornou pop, simples assim. Por mais que tenha algumas coisas que não são tão populares ainda, né? Por exemplo, RPG de mesa não é nem um pouco popular hoje. Mas se eu chego e falo, né, numa roda de pessoas fora das minhas rodas aí, que eu curto RPG de mesa, que na verdade eu tô aposentado de RPG de mesa, né? Mas se eu falasse isso daí, ninguém iria estranhar, ninguém iria me zoar por eu gostar dessas coisas, porque eles já sabem que não... Quem curte RPG, quem curte umas nerdice dessa daí, não é uma pessoa abilolada sem vida social e afetiva. Não, porque eles sabem que são hobbies que muita gente tem por aí e tá ok com isso. Obviamente o comércio se tocou dessa tendência e começou a inundar o mercado de produtos voltados para os nerdões. Você encontrar uma caneca de super-heróis, basta dar uma voltinha em qualquer shopping por aí que você tromba com um monte delas, oficiais, né? Não só as piratonas que tem. Camiseta, mesma coisa. Action figure, tem um monte pra lá e pra cá, duro é comprar, né? Esses negócios aí são meio caros. Então, nunca foi tão fácil ser um nerdão como é nos dias de hoje. E vocês podem até achar que eu vou começar a reclamar que, no meu tempo que era bom ser nerd, que ninguém falava sobre isso. E negativo, eu acho isso daí muito bom, porque agora eu tenho facilidade pra encontrar as coisas que eu quero, tá sempre saindo filmes, seriados mais voltados para os meus gostos. Posso falar que curto quadrinhos e card game sem me passar por um crianção, e eu acho isso daí muito bacana mesmo. Mas não é todo mundo que é assim, porque desde sempre houve o tipo do nerdão chato, que, por exemplo, conhece toda a lore do World of Warcraft,
que é uma lore imensa, é um dos cenários de fantasia mais gigantescos que existem. Tem muita gente que manja bem pra caramba da lore desse jogo, né, e dos livros e tudo mais que saiu sobre ele, mas tem uns que se sentem assim, sabe, os sagrados, os iluminados, como se saber de tudo sobre um mundo que nem existe fosse grande coisa, mais ou menos assim. Sempre teve esse tipo de gente, como em qualquer hobby, cara, qualquer hobby que você for entrar, sempre tem os manjão xarope. Uma representação clássica do nerd xarope é o dono da banca de revistas lá no desenho dos Simpsons. Quem lembra dele? Aquele gordão com a camiseta mostrando um umbigo, uma bermuda lá, né, rabo de cavalo, cavanhaque. Pelo menos o rabo de cavalo eu não tenho. Mas aquele cara assim que se achava o máximo por entender tudo de quadrinhos e ficava zoando os outros que não entendia tanto. Antigamente esses xaropes se sentiam satisfeitos em entender mais das coisas do que seus amigos e se sentiam meio que os líderes dos nerds da sua região. Afinal, geralmente quando um cara tinha mais conhecimento assim, a gente ia perguntar as coisas pra ele até pra conhecer um pouco mais. Não tinha internet pra gente fazer pesquisa rapidinho, encontrar tudo que a gente queria. Muitas vezes só conversando com alguém que já conhecesse mais, que entendesse mais, que a gente ia ter alguma informação ou alguma explicação sobre alguma história que a gente não tinha entendido e coisa do tipo. Mas hoje que quase todo mundo é nerd, esses chatões ficam aqui e ali querendo dizer quem é um nerd de verdade ou não. Tipo, você vai lá e fala que gosta do Batman. Já aparece o cara lá, você gosta do Batman? Você gosta do Batman? Qual é o nome do primeiro Robin? E do segundo? E do terceiro? E do quarto e do quinto? Qual foi o Robin que morreu? E esse Robin que morreu, ele voltou como qual personagem? Ah, você não sabe sobre isso? Ei, gosta do Batman nada, você é um poser. Ah, gente, às vezes eu acho assim que tem gente que gosta de ser zoada, só pode. Quanto que pra uma pessoa gostar de Batman, achar a figura legal, querer um bonequinho dele, querer usar uma camiseta do Batman porque acha a figura, o design bacana, tem que fazer uma universidade pra entender, sei lá quantos anos de histórias, deve tá fazendo uns 90, 100 anos aí de história do Batman. E aí eu me dei conta de que tinha nerd que não era nerd por gostar dessas histórias de fantasia, mas por querer ser diferentão e superior às outras pessoas. Tanto que o conceito de nerd estão querendo mudar isso daí, sabe? Hoje estão falando que não, nerd não é só quem gosta de super-heróis e quadrinhos, é quem se especializa nisso, quem quer saber de tudo sobre aquele universo. Não, isso daí é um fã de alguma obra específica e vai lá estudar mais a fundo a respeito. Eu acho super legal isso daí também. Tem alguns universos que eu curto pra caramba, vou aprender mais a respeito, mas querer cagar a regra agora sobre o que é ser nerd ou não, fala sério, né? E isso daí afetou até o consumismo da galera, porque não basta, por exemplo, você gostar de Harry Potter, você tem que ter a coleção Funko do Harry Potter completinho, tem que ter também todas os trocentos reprints que os livros tiveram, com ilustrado, sem ilustrado, a capa original, se bobear até os importados, que se você não tiver uma coleção punk de Harry Potter, você não é um fã de verdade da franquia. Todos esses bonequinhos que eu tenho aqui, alguns eu ganhei, outros eu comprei mesmo e eu guardo porque eu gosto dos personagens, gosto da figura, acabou aí, né? Eu não compro uma figura só pra dizer, ó, isso daí é coisa que eu gosto e, ó, eu sou um fã de verdade porque eu tenho figura disso daí, eu gastei dinheiro com ele, viu? Aí eu sou fã, eu sou fã. Não é por isso. Mas realmente tem gente que acha que o tamanho da sua coleção é o que define o quão nerd ele é. Eu até lembro de um canal no YouTube que começou bem junto comigo, né? Lá no final de 2012 pra começo de 2013,
2013, que falava sobre nerdices mesmo. No caso, eles pegavam mais como referência o Jovem Nerd, né? Só que eram dois rapazes, não lembro o nome do canal, eu acho que ele nem existe mais também. Eram dois rapazes que apresentavam na frente de uma mesa e eles entupiam a mesa de bonequinho. Parece que eles saíam catando todos os bonequinhos que os amigos deles tinham lá pra deixar na mesa, como se aquele mundaréu de bonequinho que não dava nem pra ver quem que era quem lá, no meio de tanta estátua, era o que mostrava o quão nerd os caras eram. E esses lances me deixam chateado, porque, como eu falei, né, era tão difícil a gente ter nerdices antigamente pra consumir, e hoje que tá tão acessível, tá tão abundante, a galera, em vez de aproveitar, fica se tretando aí por pouca coisa. Sai um filme de super-herói aí por causa de um detalhezinho que o cara não gostou do filme, fala como se o negócio fosse uma bomba, fosse uma aberração, fosse uma porcaria, o diretor não sabia nada do que tava fazendo. Isso quando ele se refere somente à história e o conteúdo do filme no geral. Tem aqueles ainda que fica brigando porque botaram uma mulher como protagonista ou um ator negro na frente do filme e fala que o estúdio tava querendo fazer lacração, e se não coloca uma mulher e um ator negro mais à frente do filme, aí já aparece a outra galera falando que o filme foi feito pra agradar os nerdões mais preconceituosos. Tipo, não tem como uma produção nerd hoje sair sem uma treta, velho. Que é isso? Como é que pode? E há mais ou menos 10 anos apareceu esse lance aí do Dia do Orgulho Nerd. Algo que eu acho que antigamente fazia mais sentido, porque realmente a gente se sentia meio alheio da humanidade por gostar dessas coisas. Mas hoje, que é tão popular, eu acho que a gente pode pensar melhor no que é ser nerd ou não. Será que é realmente você ser um especialista das histórias que você curte, ou é simplesmente querer se divertir e conhecer pessoas que gostam das mesmas coisas que você? Pra mim é isso daí que é ser nerd. Apesar de eu não celebrar o Dia do Orgulho Nerd, não vou dar uma de chatão falando, isso daí é bobeira, não tem nada a ver fazer Dia do Orgulho Nerd. Não, a galera acha interessante, acha legal, bacana aí comemorar, mas interessante também aproveitar essa época aí pra gente refletir um pouco mais sobre os nossos hobbies, os nossos gostos e a nossa comunidade também, para deixar ela mais legal e saudável, beleza? Então é isso daí que tem pra hoje, espero que você tenha gostado do vídeo e deixa aí aquele comentário para nós. Você é um nerd das antigas, já sofreu aperto, se pá até bullying aí por ser um nerdão? O que você acha do cenário nerd hoje em dia? Comente aí para nós, clique no gostei e compartilhe o vídeo com os seus amigos. Se essa é a primeira vez que você está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Falou!